Marcelo Bezerra. Nelson Brito. Nossa, olha, não é uma eternidade porque a gente se encontrou fazem aí 3 dias, né? Pessoalmente, ou não, 4 dias, não, mais dias. Faz um pouquinho de dias, é. Semana passada. Pessoalmente, mas aqui no canal já faz aí um tempinho, né? Pô, faz uma eternidade. Deixa eu até Uma olhar aqui, ó. eternidade, 2 meses, não sei. Espectadores ávidos pelo papo reto, vocês não têm ideia de como que está Eu sendo coloquei uma difícil. camisa aqui para hoje, aqui, ó, tá vendo? Pô, Marcelo, você é chique, cara. Eu boto uma camiseta mesmo à toa aqui. Mas qual é o papo de hoje? Vamos lá, vamos pro Vamos lá, papo. vamos lá, vamos embora. Então é o seguinte, o papo de hoje é sobre o artigo que você postou lá no LinkedIn, certo? Então, é isso mesmo. Caro profissional, ávido por Então, conhecimento. vou deixar. Então faz um resumo aí para pessoal que não leu, depois a gente coloca nos comentários, coloca o link É. e aí Então, todo mundo pode acessar. Mas vamos lá. tem um negócio, cara. Eu acho que você vai concordar comigo, Marcelo. Você é dessa época. é, a diferença da gente é pouca, não tem tanta diferença de idade. A gente meio que é da mesma geração, com exceção aí de algumas coisas só, né? É, mas eu vejo que eu tava e foi um negócio legal. Olha só quem que olha que pira que bateu esse ano em mim, né? Eu tô há muito tempo sem participar de evento, né? Na verdade, 2023 eu até participei de alguns, mas foram coisas assim bem voltadas assim, movimento Cybertech, que é aquele movimento que era da Cisco, meio que agnóstico, participei do Security Leaders, comecei a participar de algumas coisas assim, mas esse ano eu voltei. Esse ano eu voltei a falar porque eu passei assim, 2022 foi um ano sabático, foi aquele ano que eu fiz 50 anos, eu estava com meu ombro mais ou menos, então para me recuperar da cirurgia. A última vez que eu tinha participado de alguma coisa assim de comunidade tinha sido em 2021, que foi um painel no TDC, que é aquele The Developers Conference, que foi um convite aí feito para mim e para o Felipe Balestre, que a gente participou desse painel. 2023 eu passei aí falando só em alguns eventos que são muito voltados para a área de, assim, é muito indústria, né? Não é muito comunidade. E esse ano eu fui chamado para participar no dia 15 de junho do Hack na Web Day, né? E aí eu estava falando dos anos, eu botei o título como The 70 Shows e The 90 Shows, né? Porque The 70 Shows foi eu e meu irmão, né? Foi um keynote, aí tu foi eu e meu irmão, a gente nasceu na década de 70 e a gente passou a década de 90 nesse boom aí da internet. Então virou The 70 Shows e The 90 Shows. Legal. Uma brincadeira bem legal. E aí eu tava recordando aqui de algumas coisas cara, uma das coisas que a gente... E aí começou uns insights assim, do tipo, eu já tinha falado isso em 2017, num keynote lá na H2HC, né, na Hackers to Hackers Conference, onde eu falava onde que está a nossa identidade, né? Where is my identity, né? Cadê minha identidade? Que a gente perdeu um pouco essa identidade do questionamento, da curiosidade, Cara, segurança começou, né? Se a gente for pensar assim, a segurança começou através da comunidade hacking, né? Se você for pensar mesmo por que que começou essa indústria, foi por causa do hacking. O hacking, ele não é somente ofensivo, não é aquela coisa só de bandido. Acho que a gente tem que tirar um pouco, separar essas coisas, né? Então hoje em dia, você tem o hacker, que é o cara que pode explorar muito bem um sistema, pode explorar muito bem a capacidade de computação de um sistema, fazer uma opção de coisa. E tem aquele hacker que também pode ser bandido, assim como é um profissional, é um chaveiro. O cara chaveiro pode fazer uma chave e pode arrombar a tua porta. O conhecimento é o mesmo, né? Então, a comunidade, o hacking é a mera curiosidade que se tem para você desmontar uma máquina
Uhum, É a curiosidade que tem para você ver como é que funciona o sistema, né? Esse é o exatamente. hacker, né? É É, você, hacking, você pega ao pé da letra, o significado, é isso. É alguém uhum. que vai abrir um sistema, seja ele qual for o sistema, enfim, É, você tem, para ver até como é os que caras que faziam funciona. kernel do Linux, eles se chamavam de hackers, né? Então, porque eles faziam hacker de kernel. Então, É, é, é isso. Então, assim, o que a gente vê hoje em dia é a gente muito parado, acho que a comunidade, e quando eu falo de comunidade, eu estou incluindo as quatro grandes áreas, né, da comunidade, excluindo uma aí essa eu não faço parte, duas na verdade que eu não faço parte. Eu faço parte da comunidade de hacker, faço parte da comunidade da indústria, e você tem outras duas comunidades, que é aquela de agências governamentais, que tem também a intenção da soberania e tal, falo isso um pouco sobre isso nessa talk. E tem também do cybercrime e de terrorismo. Então você tem quatro grandes grupos aí que têm uma coisa em comum, que é a curiosidade. Qual é a curiosidade? É saber realmente sobre alguma coisa, saber alguma coisa que os outros não sabem, né? Saber o que o outro não sabe é muito legal, né? Quando você sabe algo que ninguém sabe, só você sabe, é muito da hora, né? E eu acho que a gente tá um pouco calado, cara. A gente tem visto tanta coisa sendo jogada em cima da gente. E eu lembro que nessa talk eu estava falando até, inclusive, você vai lembrar disso. Um banco do Brasil, um banco que é aqui do Brasil, uma instituição financeira do Brasil, não estou falando do Banco do Brasil, estou falando de uma instituição financeira do Brasil. Uma instituição financeira do Brasil, há alguns anos atrás, teve o domínio capturado. Ele foi sequestrado, esse domínio. Eu não sei se foi por vencimento, não sei qual foi a história, mas os caras conseguiram sequestrar esse domínio. Quando você sequestra esse domínio, pô, você coloca uma URL lá qualquer num domínio, você pode fazer todo a página desse banco para você ficar capturando informações dos correntistas. E foi isso que os cybercriminosos fizeram. E aí eu vi alguns especialistas, né? Os especialistas aparecem rapidinho para dar entrevista, né, cara? Para dar cara a tapa, ninguém aparece, mas para aparecer na foto, especialista, ainda todo mais mundo é agora. especialista, né? E ainda mais agora com o chat GPT, né? Pô, tá cheio de especialista aí, cara. Cheio de artigo aí, chat GPTado, tá? O negócio. Já virou até verbo, né? Chat GPTar. É, que nem Então, eu dar um Google, que nem ele foi, mas enfim. então tu pega o especialista falando assim, os caras não estão conseguindo nem passar e-mail para os correntistas porque tiveram os serviços de e-mail também comprometidos. Cara, eu na hora, quando li esse negócio, eu falei, não é possível. Falei, eu não acredito. Conceitos básicos de pô, como a internet funciona. O que que é o DNS? Como é que são os records, né? Como é que são aqueles registros de DNS que você usa, né? O que que é um PTR, um TXT, um DNS, um NS, perdão, um MX, que seria o Mail Exchange, né? Se você capturou o domínio, você capturou todos esses registros, inclusive o ponteiro para o Mail Exchange. Então, o cara que era dessa instituição financeira, que não está mais com esse domínio, ele arroba nada. Se você arroba nada, você não consegue passar e-mail. Então, não teve invasão ao SMTP server do cara. O registro é que foi dominado e você dominou todos os ponteiros para tudo. Então, são certas coisas que a gente vê esses especialistas aparecendo. E a última agora é tipo, você vê também aí as empresas de tendência falando, pô, a VPN vai morrer, sabe? E aí eu escrevi. É. Não, mas isso aí, sobre empresas aí especializadas, institutos de pesquisa de coisas, a gente pode falar depois, porque você tem aquela história lá do IPS vai morrer, e não sei se aí já tem uns 20 anos. É, Mas eu acho que é. Não, assim, eu acho assim que tem várias coisas aí, né? Tem, lá nos anos 90, 2000 e tal, né? Acho que em 2000, quando começou a crescer o mercado, toda essa comunidade de hack, vamos falar de hack de maneira geral, né?
era quase algo alternativo, né? Então, tinha assim, tinha uma coisa alternativa lá, né? E com a questão, né, que foi se tornando algo realmente integrado lá na empresa, eu acho que teve, o que eu queria dizer, na verdade, é que teve um tipo de uma institucionalização, né? Então, era como se, assim, era como assim uma empresa fundo de quintal e virou uma mega corporação. Então, você tem lá a empresa fundo de quintal, uma empresinha pequena, startup, todo mundo é igual e tal, não sei do quê. A empresa se torna uma mega empresa e tem burocracia. Então, eu acho que teve uma institucionalização aí do profissional de segurança. E assim como numa empresa afeta né, aquela cultura do startup, né, acho que acaba alterando também o profissional. Né? Então, você vê, hoje em dia, cara, você vai para a faculdade para virar um profissional de segurança. Não tinha isso, né? Então, cara, o cara aprendia no campo, aprendia no fogo, nas coisas. E hoje em dia, cara, virou uma profissão mesmo, né? Tá Tem muito regra. hype, né, cara? Tem muito hype aí com relação à área de segurança, principalmente depois do Mister Robot, virou uma sensaçãozinha aí entre a garotada. Mas você tem razão. Acho que assim, eu acho que o cara que tinha essa pegada da década de 90, início dos anos 2000, que era um pouco de rebeldia, meio rebelde, sabe, para fazer questionamento, criar polêmica, questionar sempre, não engolir essas coisas como o nego joga o ela abaixo da galera. Porque eu tenho visto jogando muito conceito, pegando conceitos assim que a gente já conhece, desprezando isso que a gente sabe, tipo, trazendo uma roupagem nova, uma roupagem de marketing, como se fosse uma coisa. Sou totalmente nova, que porra, agora se perdeu um pouco. Por quê? É um pouco disso daí que você falou. E eu acho que eu já falei isso em algum momento da minha vida, eu já falei isso ou em alguma talk, em algum vlog, um podcast, alguma coisa. Teve uma domestificação, os caras foram domesticados. O profissional que veio desse underground, que veio dessa pegada de hacking, de comunidade, de fazer parte da comunidade, esses caras estão um pouco domesticados. Principalmente essa geração mais nova, que elas já nascem meio que domesticadas, entendeu? Não tem mais essa. E assim, não falo de rebeldia no, sei lá, de uma maneira pejorativa ou no senso de cara, pô, ser malvadão, sabe? Não é isso. É ser questionador. É questionar realmente. Não é só aceitar conceitos que vêm. Porque, por exemplo, a gente falou que matou o IPS. Pô, já mataram o PC também lá na no século passado, né? Com o É, negócio do Net Computing. E com isso acabou com uma indústria praticamente. Você pegou, por exemplo, o SCO. Ninguém lembra do SCO Unix, né? Que era Santa Cruz Operation. Pô, Santa Cruz Operation, ela apostou forte no Net Computing porque falaram que ia morrer o PC e se lascou, né? Se lascou todinha, não conseguiu sobreviver. você vê, na verdade, que acabou de vez o Net Compute, acabou com a pandemia, né? Ninguém mais queria. Porque veio a pandemia, não sei, os poucos que usavam o conceito, acabou, né? Não, você até ainda tem esse conceito de você ter o net computing e tal, barará, ou fazer. Ainda Mas o net está computing mesmo. no pessoal, acessando a nuvem. É, Mas conceitualmente, você tem um sistema operacional. Você está acessando alguma coisa hoje em dia na nuvem, que está numa aplicação e tudo mais. Você não tem aquele conceito sobrecarregado que era só um PC sem nada ali, sem um é, HD, essa- acessando como se fosse um terminal burro, como era antigamente com os mainframes. é. Então, quer dizer, Mas é o que tentaram, que venderam como tendência, né? exato. Mas acho que essa questão aí dessas instituições aí, mas também tem muita coisa de negócio, né? Então os caras também vendem um negócio aí, eles vendem uma coisa, a VPN vai acabar, o PC vai acabar, o IPS É, vai acabar. mas aí tu sabe o que acontece, Marcelo? Aí, Pega outro.
aí você pega uma equipe de marketing, que marketing é uma equipe, o povo para ser mais, ter uma imaginação e ser criativo, né, cara? É mais até do que a comunidade hacking, né? Porque ou a criatividade dos caras, né? Os caras chegam assim e falam assim, não, a VPN vai morrer, então vamos colocar aqui um novo nome. Aí tu fala, tu pensa, cara, mas o que que é uma VPN, né? Conceitualmente, o que que é, né? E aí eu me peguei nesse artigo, eu me peguei questionando sobre isso, né? Sobre conceitos que a gente tem e que a gente deixa um pouco para trás e não são obsoletos. São conceitos que estão aí já há muito tempo estabelecidos, né? O que que é um conceito de uma VPN? Um Virtual Private Network. É você ter uma conexão end-to-end, virtualizada de alguma forma, com um canal seguro e que você tem isso daí, uma conexão ponto a ponto. Se você abre o teu browser hoje e faz uma comunicação com o teu banco através de um SSL que tem uma criptografia, você está fechando uma VPN também. Porque você está estabelecendo de ponto a ponto uma comunicação segura, virtual pela internet e totalmente criptografada, entendeu? Então, assim, conceito da VPN, MPLS, tirando alguns que tem Você criptografia só ou perde não. os conceitos básicos, né, cara? Exato. Só perde os conceitos. Então, também você vai aceitando aí você vai aceitando pacotes tecnológicos e as pessoas não olham mais assim, não se interessam, ou não tem mais a questão de você ver o que está por dentro, né? Lá no passado, lá, assim, quando começaram as redes, por exemplo, né? Que começou também, aí, puta, coisa velha pra caramba. Quando começou o Windows 3.1, nossa senhora, isso aí faz, né? Tem tempo. Anos 90 e tal. É. Cara, para você mexer no negócio, você tinha que entender de memória do computador, do PC, você mexia tudo. Mexia e estava lá, que você entrava, você mexia em configurações básicas, e quer dizer, isso aí era um tipo de hack, né? Não de segurança, mas você estava, né, vendo como é que funcionava, você ajustar o sistema. Cara, hoje não tem mais isso em nada, né? Você não precisa, assim, para fazer o seu trabalho, né? Você não precisa disso. Então, você vai perdendo conceitos elementares. Então, VPN, o cara virou o quê? Virou o client VPN, virou o conceito lá, né? Virou um client, todo o resto que sai aquele conceito, as pessoas não sabem, porque não sabem o conceito, né? Você não sabe o conceito de comunicação, você não sabe um monte de coisa que é elementar, né? E você E aceita a palavra, aceita coisas de marketing. passivamente, Então, por fica exemplo, passivo, chega lá né? e fala assim, ó, é o tal do Next Generation, né? Cara, Next Generation é um termo genérico. É. O cara inventou lá, veio o instituto, o cara pagou para isso, inventa um termo, SASE, né? Depois aí o cara tirou o A do SASE, do SSE, vira uma febre, mas são conceitos que o cara lá, repagina, e vende como se fosse uma coisa. Isso é Então, bom. Mas não é, você tinha, entendeu? Os caras tinham a mesma coisa antes, mas repaginaram com marketing. Fala, pô, então deixou de ser isso, né? vamos lá. Eu estava me pegando fazendo esse questionamento durante a B-Sides. Teve a B-Sides em São Paulo, que foi, sei lá quando foi. Foi no mês que eu estava de férias, acho que foi em abril. E aí eu fui, né? Fui para Upsides e fui para o Show da Sheriff. E na Upsides a gente acaba conversando com gente mais da velha guarda, o pessoal mais antigo, e fala com uma galera dessa turma agora que está surgindo. Cara, conceitos básicos. Arquitetura de von Neumann. Ninguém sabe o que que é isso. Não sabe qual é a diferença de uma arquitetura de von Neumann para uma arquitetura MIT. Se você for falar com o cara sobre rede, o cara fala, pô, não, eu entendo sobre redes. Eu falei, você leu o Tannenbaum? E tava assim, tipo, imagina assim, uma turma, né, de estudantes e o professor no meio, e a gente trocando ideia. Aí eu falei, pô, o que que vocês estão aprendendo e tal? Os caras só querem ficar assim, sacanear o professor,
desligar a maquininha do amigo, mudar um bitzinho para fazer um negocinho meio estranho. Aí você começa a perguntar para o cara, beleza, mas aí como que você fez isso? Por que que você fez isso? O que que isso daí faz? Você está estudando rede? Já estou. Você leu o Tanimbal? Ah, não, tem um livro e tal. Ninguém quer pegar um livro de 300, 600 páginas hoje e ler, né? É. E aí tu fala pro cara, beleza, você sabe o que que é protocolo TCP/IP? Ah, sei. Na verdade, o cara acessa um vídeo, um tutorial no YouTube, né? Exato, Tem 5 que ter um minutos, 15 negócio, minutos. dá um Exato. tutorial de 10 minutos, resume Então, tudo. e aí eu vou chegar nesse ponto, eu vou chegar nesse ponto. Mas aí eu tava conversando, aí o cara, eu virei para ele e falei, beleza, e você sabe qual é a RFC 791? Ou a RFC do que define endereçamento IP? Ou o RFC 793, que fala de TCP? E o cara fala assim para mim, o que que é RFC? O que isso significa? Eu falei, você não Eu sabe o que que é pensei, o I? você falou, eu pensei. O cara não vai saber nem o que é FC. E aí a gente chega no seguinte, a gente hoje em dia tá muito fácil da gente se comunicar, como a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente está fazendo um vídeo, como a gente tem feito vários, onde a gente traz a nossa visão. Mas hoje em dia vocês têm os caras que são os influencers, né? Então tem os influenciadores que criam videozinhos de 15 minutos, 5 minutos, dizendo como rodar um Nmap, como você usar um Metasploit, como você fazer isso, como você fazer aquilo. Eu sinto vocês, influenciadores, por favor, que vocês estejam escutando. Pô, mais haters para mim é maravilha, cara. Que hater é alguma coisa que, pô, eu adoro, eu amo, porque eles são fiéis. Hater é fiel a você. Ele nunca te deixa, ele continua te odiando do início ao fim. Então venham em cima de mim, haters. Eu amo vocês. Amo vocês. Então, assim, você pega esses caras influenciadores, influenciador, você está vendo a gente aqui, se você estiver escutando a gente, começa a falar sobre coisas que valem a pena falar. Não ensina só a rodar ferramentazinha. Ensina o cara a programar. Ensina o cara conceitos básicos. Volta pro back to basics, né, cara? Volta pro básico. A pessoa precisa entender que para saber de segurança da informação, ele primeiro tem que saber sobre informática, ele tem que saber sobre computadores, ele tem que saber sobre redes, para depois ele dar esse salto. Não existe Ver como é que atalho. a rede funciona, né? Sobre Exato. Senão o cara protocolos, né? Os senão o protocolos cara só é um rodador de script, só um rodador de ferramenta, vai lá e só sabe dar enter na parada, ou mexer com o mousezinho. Eu acho que a gente passou por uma geração que perdeu aquela comunicação com a linha de comando. Se antigamente todo mundo tinha que fazer as coisas pela linha de comando. Aí criaram o mouse, criaram a interface isso é gráfica. verdade, realmente. Aí tornou tudo fácil, todo mundo mexe, todo mundo sabe fazer. Criou-se User Experience agora, que é antigamente a gente chamava de GUI, né, que era Graphical User Interface, hoje em dia é UI somente, né? User Interface ou UX, que é User Experience. E aí você bota lá tudo bonitinho pro cara, o cara vai lá, clica botão, faz isso, faz aquilo outro. Pá, pá, pá. E hoje em dia tem a maravilha da AI. Cara, tem hoje em dia o chat GPT, você tem várias AIs rodando o mundo afora, que realmente vêm ajudar, mas em compensação está deixando a galera menos, não vou dizer nem inteligente, mas eu estou dizendo menos cognitivas, porque você está jogando toda essa parte cognitiva para AI. Então o cara não tem mais essa questão de saber fazer, escovar bit. Cara, quando você fala de escovação de bit hoje em dia, você pega. Desenhar o cara fazer o desenho, né, de uma rede com Tu todos lembra, os tu lembra, conceitos básicos, acesso, tu lembra daquela background, prova que eu tive que fazer para entrar na SS, Marcelo, que vocês me deram para fazer? pois é, então. Quem ia passar isso? Para quem não. Então, quem que é o teste, né, que Já era naquela passado época eu por fui o único. a ISS, Industrial Systems, se bem que era opcional, né? Quer dizer, era um teste que tinha algumas perguntas bem fáceis, mas tinha umas perguntas sobre, sabe lá, se você conhece o TCP/IP? Ah, não sei. Ah, então tá bom. Então vamos aqui explicar aqui o que está dentro do TCP/IP. E tinha aquela folhinha mágica, um dump, né? Tinham várias. Tinham várias. Eu lembro disso. Tu Com sabe como é que foi esse negócio? o dump lá, que era para achar, nem sei, era para achar
Era para achar vulnerabilidade, É vulnerabilidade, não é? Né? Então, qual era o serviço, quem estava atacando quem estava rodando com status de quem administrador. estava. Você tinha várias perguntas em cima lá, que estava tudo lá. Né? Isso, isso em 2001. 2001, a gente está falando de 2001, a gente está falando desse século já. Porque era o quê? Por quê? Porque a gente estava procurando especialista de segurança da informação. Quer dizer, então tinha que conhecer profundamente rede, né? Tinha que ir aí para conhecer redes, então, na verdade, protocolos, né? Como eu acho que tinha perguntas sobre o modelo OSI lá. Tinha camada OSI, era assim, era Tinha uma tudo. prova. E aí tinha esse, tinha, e para o pessoal avançado, que o pessoal ia fazer teste de invasão, ia fazer não sei o quê e tal, tal, tal. Cara, tinha uma pergunta para entender realmente qual que era o nível da pessoa. Se bem que naquela época já aparecia gente que não sabia nada, que não respondia nada Era isso que eu ia falar. sobre segurança da, né? Assim, por exemplo, eu não era capaz de responder aquela folha que você respondeu, mas o resto, puta, tinha que saber, cara, sabia a rede, entendeu? É o que eu ia falar. Então, eu nunca fui fazer, né, eu nunca ia fazer um teste de invasão, mas, cara, mas era o mínimo, era você saber a- é, de segurança de rede, o foco era segurança de redes, né? Eu estava lá. Onde é que você. Tinha perguntas bem básicas, né? Onde é que você posiciona um Firewall? Onde você posiciona o IPS? Onde você posiciona um proxy? É, eu, Tinha, eu- naquela época também a gente tem que ver que as redes eram fechadinhas, tinham perímetro e tal, era outra época, né? Hoje em dia já seria uma outra questão. Mas, cara, tinha gente que não sabia onde é que colocava um firewall, é, entendeu? De eu vou rede, falar como é né? que foi minha Naquela experiência época, do né? lado No de cá. perímetro, conectar e tal. Vocês criaram esse negócio, eu fui lá fazer esse. Eu fiz a entrevista, cheguei lá de terninho, todo bonitinho para fazer essa prova. Eu lembro que muito bem que o cara do Rio de Janeiro me entregou o papel e falou assim: ó, essa daqui é a prova que você tem que fazer para a gente saber os conhecimentos básicos, que eram essas perguntas mais tranquilas, camada OSI, onde você bota um FAR, um IPS, um IDS. Na verdade, era um IDS, que né? Protocolos que formam o Protocolos, TCP/IP, etc. tal, tal, tal. E aí depois o cara me falou assim: ó, e tem esse outro calhamaço, que era assim, tipo um calhamacinho assim de folha, não era Ah, folha só qualquer, dá não. duas folhas. Meu. Não, 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 não. Tinha mais coisa ali. Tinha... Ô, Marcelo, eu fiz essa prova. Eu lembro disso daí. Esse negócio me marcou. Eu lembro disso daí. E o cara falou: Isso daqui é opcional. Aí eu, em 15 minutos, eu respondi aquela folha, peguei, eu falei: Cara, ó, você tem 1 hora para responder. Eu falei: Caramba, deixa eu correr aqui. Respondi em 15 minutos a primeira, a segunda. Eu falei: Eita, é um TCP dump. E aí eu comecei a entrar e analisar e tudo mais. O cara entra na sala de novo, fala: Terminou? Eu falei: Não, estou fazendo aqui. Aí ele me viu olhando para aquele negócio e falei: Ué, você está fazendo isso daí? Eu falei: Tô. Não era para fazer, não, é que isso daí é profissional. Eu falei, então, eu optei por fazer. E aí eu comecei a olhar, e tinha que ter um conhecimento não só de rede, porque, assim, era você saber de rede, mas você tinha que saber o que que era um buffer overflow, você tinha que saber o que que era um sistema operacional, como é que era um gerenciamento de memória, por que que estava sendo explorado, privilégios, camadas de sistema operacional, o que... Você tinha que saber uma opção de coisa para fazer aquela prova de TCP dump. Que no final perguntava quem fazia não sei o quê, quem estava atacando quem estava rodando com o com o status de privilégio, e qual era a porta que estava atacando qual, e serviço que estava rodando, etc, etc. Então era uma prova bem cabeluda. Eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo, vocês vieram para mim e falaram assim, pô, você tem certeza que você quer ser um IC? Porque você pode ser um consultor. Porque ninguém fez essa prova. Você foi o único que fez essa prova. Eu falei assim, pô, não acredito. Mas naquela época já era mais ou menos assim. Você tinha pessoas que tinham esse tipo de conhecimento, mas eu digo assim, eu acho que era um pouco mais. Tinha mais. Eu acho que tinha mais. Tanto que você vê que essa galera muito antiga continua trabalhando com isso. Poucos migraram para outra área, mas a maioria continua trabalhando com segurança. Mas você perde um pouco. Eu vejo assim, a percepção que eu tenho é que a gente está deixando
de entender mais as coisas para deixarem as coisas mais automatizadas. Eu gosto dessa sensação de eu chegar em casa e tá tudo automatizado. De você sentar em frente ao computador e tá tudo muito mais automatizado, muito mais simples para você fazer as coisas e tudo mais. Mas eu vejo que se você está realmente na área de segurança, se você quer ser um profissional da área de segurança, você tem que ter, primeiro, curiosidade para tudo, disposição para estudar, você tem que pegar livro, Exatamente, tem que ler ter, livro, mas é ler livro de verdade, porque eu ter pegava livro livro, de ter Canebal livro, de não verdade. só, livro completo, livro técnico, não só Não é referência, não é ter aquilo ali como uma referência, você ler, entender aquele negócio de ponta ler, a ponta, entendeu? você praticar, você ter aí, você mexer em linha de comando, Exato. E os você tem que comandos, os comandos mesmo básicos do sistema tudo. operacional que você está Você tem que indo, saber de tudo. seja de roteamento, seja o que for. Você tem que entender que é o seguinte: você pode se especializar no que você quiser na área de segurança, você pode ser até um cara de processo hoje em dia na área de segurança. Mas se você quer seguir pela área técnica, você tem que ter um hard skill. Por mais que você entre na área de processo e tudo mais, eu vejo muito hoje em dia alguns CISOs que começaram lá atrás a gente carregando caixa para dentro de. Antigamente chamava de CPD, hoje é data center, né? Então você chegava com umas caixas, botava no rack, montava e tudo mais. Os caras hoje em dia são CISOs, mas os caras têm esse hard skill. E os caras desenvolveram esse soft skill para poder chegar a ocupar um cargo de executivo. Mas você que está entrando hoje nessa área, se você quer ir para a área técnica, se você quer se auto-intitular um hacker, não é só rodar uma ferramenta, é você realmente saber do que é um sistema operacional, é você conhecer profundamente conceitos, é você questionar. Mas eu acho assim, eu acho que no frigir dos ovos, o resumo da ópera que a gente quer deixar aqui é assim, você que quer entrar na área de segurança, seja curioso, seja questionador, cara, e seja um pouco rebelde. Você tem que ser um pouco rebelde, porque você não pode aceitar tudo que te é jogado. Né? Isso eu acho que para a vida, não é só para a área de segurança. Para a vida você tem que levar isso, você tem que questionar certas coisas, né? Porque eu vejo também muitos intelectuais falando uma opção de besteira e a gente simplesmente aceita só porque o cara é um intelectual, só porque um cara tem um PhD no final, Ou tem um porque o cara tem um título, ou que tem um cargo. você entendeu? Então, É, assim, eu acho que a gente pode voltar a esse tema, mas eu acho que a questão é, como eu falei no final, né? A pergunta é muito simples. Você tem que fazer uma única pergunta se você está disposto realmente a ficar nessa área, principalmente na área de segurança, quando você questionar certas coisas, que você quer ser questionador, você tem que fazer uma simples pergunta, né? E que pergunta é essa, Marcelo? Será que isso está certo? Esta pergunta. Será que isso que estão me falando é certo? Será que isso que estão me ensinando está certo? Será só que tem uma isso outra. Faz sentido? faz sentido? Aí começam as minhas perguntas, Faz né? sentido o que tá isso aqui? Isso explica ou não? Faz sentido? Exato. Se E não, assim, se não parecer, talvez faça sentido, mas se parecer que não faz, exato. é o primeiro sinal que tem alguma coisa errada, né? Então faz sentido. Mas é uma pergunta que você faz. Se você faz assim, a primeira pergunta é, se alguém te traz alguma coisa, será que isso está certo? Você já começa a ir para o faz sentido? Aí começa a vir outras perguntas. E aí vem a curiosidade, vai sendo atiçada, a tua percepção da realidade e do que é fantasia fica mais apurado. Então você começa a ver realmente o que é o quê. Você começa a separar o joio do trigo. Mas considerações finais, eu acho que assim, a gente volta nesse tópico na próxima semana. O Marcelo tem um hard stop que ele tem alguma coisa para fazer hoje, né? Eu hoje não tenho nada para fazer, hoje eu só vou ficar aqui fazendo as coisas que eu tenho que fazer para fechar aqui o dia e jantar com a minha querida esposa. Mas é isso, Marcelo. Tá É bom bom, estar de volta, é muito bom estar de bom aqui. volta. Agora, então, vamos fazer aqui o nosso compromisso de não passar 4 meses sem gravar, Exato. no Quase máximo um cinco, mês. quase cinco, quase cinco, quase É. cinco.
Mas é isso, gente. Então o tema de hoje, a palavra-chave, curiosidade, e, e é isso. E é isso. Se você gostou do vídeo, compartilha, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa comentários. Haters, vem em mim, que eu gosto, adoro vocês. Vocês são meus seguidores fiéis, os haters. E aqui quem vos fala foi Nelson Brito Marcelo Bezerra, e até o próximo Papo Reto. até, pessoal.